Buscaremos, na terceira aula do curso de Bíblia e Manuseio Bíblico, estudar a Bíblia na tradição judaica cristã. É importante para nós, cristãos e cristãs, buscarmos, na tradição bíblica, conhecer a origem ou a semente da nossa fé. É importante que saibamos que, sem o judaísmo ou sem a tradição judaica, nós não chegaremos na fé cristã. Jesus é um judeu. Este livro, Liturgia Judaica, Fontes, Estrutura, Orações e Festas, de Carmine di Sante, é um material, uma obra interessante para nós conhecermos um pouco desta tradição judaica. Lembremos que as festas, Páscoa, orações, salmos, que fazem parte da tradição cristã, já faziam parte na tradição judaica. Então, os cristãos e as cristãs buscam desta fonte. E é importante que nós conheçamos como que os cristãos então celebravam as suas festas e como que os cristãos vão trabalhar ou como que eles vão vivenciar no mundo cristão a partir de Jesus. A tradição judaica cristã refere-se ao útero de onde a fé cristã nasceu e o seio da qual se alimentou. É claro que para nós, cristãos e cristãs, a Bíblia e os primeiros seguidores de Jesus não desprezaram os versículos ou os vínculos com a tradição judaica. É importante, então, nós sabermos isso. Jesus nasceu, viveu e morreu num mundo judeu. Jesus não trouxe uma nova religião. Ele não fundou uma nova religião, senão uma outra perspectiva do judaísmo ou da tradição oral e escrita dos judeus. Então é importante nós sabermos que Jesus, ele traz uma perspectiva diferente da tradição oral do seu povo e também da tradição escrita, porque já existia no tempo de Jesus textos escritos da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura com a Torá, profetas, salmos. Muita coisa do Antigo Testamento já estava escrito no tempo de Jesus. É no livro dos Atos dos Apóstolos, de Lucas, que escreveu também o Evangelho, e que pela primeira vez nós encontramos o termo cristão. Nós estamos entre ali pelo ano 80, 90 do primeiro século, depois de Cristo, e a maioria dos cristãos seguidores e seguidoras de Jesus já haviam passado pelo martírio, ou seja, já tinham sido mortos e mortas, a maioria deles e delas. É no capítulo 11, versículo 26 do livro dos Atos dos Apóstolos, é que Barnabé e Paulo receberam este nome de cristãos, na cidade de Antioquia, na Síria. Este nome carrega todos os que seguem a tradição cristã. Este nome, então, começa a ser dado a todos aqueles e aquelas que seguem os ensinamentos de Jesus. A palavra tradição das religiões e de todos os aspectos sociais é o lugar onde todas as coisas da cultura são guardadas, preservadas, protegidas e, no mesmo tempo, transmitidas, espalhadas por aqueles e aquelas que acreditam e buscam fundamentar, seja a fé ou seja seus princípios.
A tradição é o tesouro da religião, é o tesouro da fé cristã, é o tesouro da religião do cristianismo. E aqui é importante nós sabermos que o cristianismo é uma religião. As igrejas não são religiões. Porque muitas vezes nós encontramos pessoas dizendo assim: eu sou da religião católica, eu sou da religião protestante, eu sou da religião evangélica. Não. Todos nós, independente de igrejas ou comunidades, denominações cristãs, todos nós fazemos parte de uma só religião, que é a religião do cristianismo. Nós fazemos parte, então, de igrejas diferentes ou denominações diferentes, mas a religião é a mesma, o cristianismo. Jesus ele está presente, assim, nas diversas, então, comunidades ou igrejas. A essência aqui que nós temos, que deve ser o vínculo que nos faz irmãos e irmãs, é o ensinamento de Jesus. O ensinamento, assim, máximo, fundante, né, essencial. A tradição primeira é Jesus de Nazaré, é o Evangelho. Depois, cada comunidade escreveu a sua doutrina. É uma pena que as doutrinas de todas as igrejas muitas vezes distancia os cristãos e as cristãs uns dos outros. E aí nós vemos muitas vezes essa ausência de tradição, que eu digo, tradição da fé elementar ou principal, que são os ensinamentos de Jesus, muitas vezes se perde. E aí cristãos e cristãs acabam se diminuindo, se ofendendo, se agredindo. Isso não deveria acontecer, porque nenhuma igreja é maior uma da outra. Todas elas, podemos dizer assim, se complementam. As pessoas são livres de escolher a comunidade que quiser viver a fé, o seguimento. Todos nós, se seguimos a tradição e esse tesouro que é o Evangelho, o ensinamento de Jesus, então temos que contribuir para sermos seres humanos melhores, pessoas melhores, não melhores do que os outros, melhores do que nós mesmos. Porque senão nós estaríamos criando igrejas, inventando igrejas para competir. Jesus não compete com ninguém. Ele quer que todos nós sejamos irmãos e irmãs uns dos outros. É dali, desta tradição tesouro, que sai tudo o que se retira, então, para escrever como exemplo. O livro sagrado, documentos, concílios, sínodos, doutrinas, exortações ou encíclicas, etc., todos estes escritos têm que sair da mensagem de Jesus. É interessante que todos esses escritos precisam estar fundamentados com o Evangelho, com aquilo que Jesus partilhou, com aquilo que Jesus viveu. São todas inspirações fundamentais ou fundamento do que se escreve, vive e transmite. Na fé cristã, o mais importante não é, olha que interessante, não é a Bíblia e os demais escritos. O mais importante é o próprio Jesus, o divino que se fez gente, e as pessoas. A tradição em si, a tradição em si mesma, não tem valor nenhum. Porém, o seu valor é apresentado quando experimentamos essa tradição e a transformamos em princípios ou em valores humanos para uns com os outros. Pois essa tradição, então, é o próprio Jesus, e esse Jesus de Nazaré, que
transborda em humanidade, divindade, fraternidade. Pois muitas vezes nós, dentro dessa tradição de fé, temos também dificuldades em ver a humanidade de Jesus. Aí é quase que geral ou universal, nós, cristãos e cristãs, buscarmos sempre ou geralmente a nossa fé na divindade de Jesus. Parece que temos um pouco de receio e às vezes achamos que a humanidade de Jesus vai diminuir o projeto que ele trouxe para todos nós. O projeto máximo, o projeto que nos ajuda a entender a nossa fé, nós chamamos de Reino de Deus dentro do cristianismo. E nesse compromisso que a tradição, então, que é o próprio Jesus nos traz, que é o Reino de Deus, é de todos nós. Ou seja, de todos os cristãos e cristãs, de todas as comunidades e de todas as igrejas. Se nós nos chamamos de cristãos e cristãs e não termos o Reino de Deus, o Reino de Deus que é um lugar importante, fraterno, justo, digno, aqui nesse mundo também. Porque muitas vezes nós fundamentamos a nossa fé no Jesus divino, simplesmente divino, e achamos que o reino de Deus é somente pós-vida. Ou em outro lugar, em outra dimensão. E esquecemos de trabalhar ou de fazer com que a nossa missão seja uma missão para que todos tenham vida aqui, neste mundo também. Aí, sim, a tradição e os demais escritos ganham estatura, como escreveu um dia o apóstolo Paulo. A letra é morta, mas o espírito vivifica. A letra é morta, mas o espírito a vivifica. Isso é importante, porque às vezes nós podemos fundamentar tanto na Bíblia, ou tanto nos versículos, nos capítulos, que esquecemos o que Jesus viveu a partir daquilo que se escreveu sobre ele, que está registrado no versículo ou num texto do Novo Testamento. A letra é morta, mas o Espírito a vivifica. E esse versículo vale também para os outros escritos da Bíblia. Meus caros amigos, minhas caras amigas, ao falar de Deus, nunca afaste a pessoa humana. Porque às vezes nós podemos nos preocupar muito com aquilo que o texto foi escrito, isolando a pessoa humana. Lembre-se que nós somente podemos falar, escrever e expressar a fé cristã humanamente, pois nós somos humanos. Por isso, então, que a Bíblia é a experiência humana do divino, ou no divino. Quando a pessoa humana experiencia o divino em si mesmo e no próximo, nós também conseguimos agir divinamente. Jesus de Nazaré é o maior exemplo humano do divino. Ele transborda o divino. E na teologia cristã, este é o valor da fé e da tradição. Transbordar a humanidade até que se misture plenamente com a divindade. Se a nossa experiência com o divino não transbordar humanamente e divinamente, a nossa fé se torna uma fé falaciosa. E a nossa tradição vira apenas uma teoria. Se a nossa experiência com o divino não divinizar e humanizar a nossa vida, então nós temos que rever aquilo que nós estamos dizendo que é a nossa fé. É pelo fato de nós ainda não termos mergulhado nesse mistério
que muitas vezes a nossa fé se torna uma fantasia. Uma fé oca, seca, opaca, sem sentido, facilmente é transformada em um desajuste religioso. Uma mercadoria. Fé não é mercadoria. A fé cristã e a tradição, segundo a teologia bíblica, ela é humana e para as pessoas humanas. E aí se transforma então em caminho para nós nos encontrarmos com o divino, assim como fez o discípulo e a discípula de Emaús, lá no capítulo 24 do evangelista Lucas. Já pensou uma fé cristã sem alteridade, altruísmo, paz, solidariedade, partilha e fraternidade? Vou repetir. Já pensou uma fé cristã sem alteridade, altruísmo, paz, solidariedade, partilha e fraternidade? Pode ser tudo, menos fé cristã. E quem diz que segue Jesus sem esses elementos, pode ser tudo, menos seguidor e seguidora de Jesus. Esta fé está desligada da tradição, que é o próprio Jesus, e está, então, alinhada ou em sistema somente com a doutrina da igreja. E isso que nós temos que olhar, analisar, refletir, meditar e pensar, para ver se a nossa fé não está muito distante daquilo que Jesus, então, ensinou e viveu. Quando a doutrina da fé cristã tem em Jesus o poço da água viva, como bebeu, experimentou e partilhou também a samaritana no Evangelho de João, capítulo 4, e escreveu um dos grandes teólogos da América Latina, o peruano Gustavo Gutierrez, na sua obra Beber no próprio poço, então descobrimos que o divino habita na pessoa humana, ou seja, em nós todos e todas. O poço pode ser a pessoa, a comunidade, o lugar onde a pessoa bebe dessa experiência. Aí sim, então, pode ser a tradição. Aí sim, então, pode ser a Bíblia. Porque o efeito é humanizador. O efeito é divinizador. Para isso, então, serve a Bíblia. Para nós lermos, meditarmos, saborearmos e deixarmos nos humanizar pelos ensinamentos de Jesus. E todas as vezes que lermos qualquer outro texto do Novo ou do Antigo Testamento, lermos sempre pelo viés ou pela perspectiva da vida e ensinamento de Jesus. A tradição cristã é este poço que temos de beber desta água, nos nutrir e regar, espalhar a esperança. Jesus não é um poço que está sob o domínio de igrejas e de pessoas. Neste caso, temos que buscar perceber e sentir onde Jesus ia quando visitava as casas, as comunidades, as aldeias, as cidades e povoados. Jesus, como tradição, nos mostra esta relação e inter-relação com o humano e o divino. Jesus nunca deixou o humano de fora. Na tradição cristã, a vida de Jesus é partilha. Olha que interessante. Na tradição cristã, a vida de Jesus é partilha. Não é retenção, egoísmo, insensibilidade, narcisismo, etc. Este é o papel da tradição:
romper os individualismos pela compaixão, misericórdia, amor, perdão. Na teologia cristã, ou na vida de Jesus, essas três práticas são uma constante, fundamentam o que ele viveu e disse, ou ensinou. Já pensou uma tradição da fé cristã em Jesus, sem compaixão, misericórdia e amor? E aqui podemos colocar então o perdão, por mais que na compaixão, na misericórdia e o amor nós encontramos o perdão, porque não tem como ter ou sentir compaixão, misericórdia e amor e não viver o perdão. Jesus é o rosto misericordioso, compassivo e amoroso de Deus, ou do divino. Podemos dizer que é incabível, sem uma tradição bíblica e da fé cristã, sem esses traços do rosto, da face de Jesus. Para isso que serve a teologia. Eis o papel, então, da teologia: incomodar, desequilibrar, duvidar, caminhar e amadurecer a fé. Para isso serve o estudo de teologia. Porque se é para estudar teologia e continuar o mesmo de antes de fazer teologia, então quer dizer que a teologia também não serve para nada. Mas o papel da teologia, ou a importância dela, é para incomodar, desequilibrar, duvidar, caminhar e amadurecer a fé. Sair do infantilismo. E aí nós encontramos naquela belíssima carta de Paulo aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. É um hino, é um cântico, é um salmo, aonde ele vai dizer que quando ele era criança, ele se alimentava como criança. Mas agora que ele é adulto, ele tem o alimento de adulto. Para dizer que quando ele era ainda criança na fé, ou seja, infantil na fé, que ele não compreendia, ele tinha que receber um alimento adequado para aquele momento. Mas agora que ele é adulto, ele recebe um alimento, podemos dizer assim, diferente. Um alimento para adulto. Ele estava querendo dizer, ou estava dizendo que, naquele momento da vida, ele tinha entendido a mensagem de Jesus. E que Jesus realmente trouxe um ensinamento diferente, novo, profundo, humanizador, de encontro com o divino. Na tradição cristã, a fé nunca é estática. E isso nós temos então que entender também. Na tradição cristã, a fé nunca é estática. Lembremos que o estático, o que é muito rígido na nossa vida, ou no nosso dia a dia, na nossa prática, pode nos fazer sofrer. E nós também podemos fazer sofrer outras pessoas que vivem conosco, moram conosco, celebram conosco, trabalham conosco, ou participam na sociedade, ou nas igrejas, ou nas comunidades conosco. A tradição guarda os princípios fundantes da primeira comunidade cristã, lá nos Atos dos Apóstolos. A comunidade primitiva, a primeira comunidade cristã. Ela, ou a tradição, não perde o que é essencial. É só buscarmos nos três relatos ou faces da comunidade no livro dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito, então, esse livro pelo apóstolo, mas que não conheceu Jesus, mas foi discípulo de Paulo e que provavelmente conheceu Pedro, Tiago, João e outros discípulos e discípulas de Jesus. Maria Madalena provavelmente conheceu Maria, mãe de Jesus. No primeiro retrato face da comunidade cristã primitiva, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Leia com calma, medita, reflita esse texto,
para vermos a profundidade e descobrirmos o que ali é essencial, o que é fundamental para esse primeiro passo da comunidade. No segundo retrato face da comunidade cristã primitiva, primitiva porque é a comunidade iniciante, e nós muitas vezes quando ouvimos falar da palavra primitiva, nós achamos que primitiva tem alguma coisa de antiquado, alguma coisa de ultrapassado. Mas aqui, quando nós fazemos uma leitura do texto bíblico, e principalmente das primeiras comunidades, temos que entender que o primitivo está ligado à questão do primeiro, a primeira, aquela que deu origem. Podemos dizer assim, é a comunidade ventre, útero de todas as demais comunidades, ou semente que vai produzir frutos para gerar novas comunidades. Aí nós temos então Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 37. Vejam, são textos pequenos, belíssimos, profundos. São verdadeiros tesouros aonde guardam as essências, podemos dizer assim, que é mais de uma essência que nós temos dentro das comunidades cristãs ou dentro do cristianismo. O terceiro retrato face da comunidade cristã primitiva, aí nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Como dizia anteriormente, leiam, reflitam, pensem, meditem. E depois da meditação, o exercício é exercitar. E esse exercitar é viver o que nós encontramos ali. A essência, podemos dizer assim, da fraternidade. A essência onde descobrimos que realmente somos todos irmãos e irmãs. E aí podemos fazer os questionamentos. Porque estudar teologia, conhecer a tradição da nossa fé, e aí não termos condições de viver essa fé naquelas características anteriormente ditas, a compaixão, a misericórdia e o amor, temos que retornar, temos que voltar, temos que ver quando nós não conseguimos viver então a compaixão, a misericórdia, o amor, o perdão, temos que fazer um exercício. O que está acontecendo em nós que nós não conseguimos fazer esse passo? Sabemos que muitas vezes estamos vivendo numa sociedade, num mundo agressivo, violento, e nós vamos reproduzindo isso dentro das nossas comunidades e utilizando até a nossa fé e achando que isso é normal. Então, meus amigos e amigas, veja, é perigoso para um cristão e para uma cristã, e dentro da tradição cristã, achar que isso é normal. Afinal, como que Pedro, como que Tiago, João, André, Mateus, os demais discípulos, Maria Madalena, Susana, Salomé, Maria, mãe de Jesus, Maria de Cleófas, como que estas pessoas, Paulo, Marcos, Lucas, Barnabé, Lídia, como que essas pessoas, Febe, como que essas pessoas viveram as tradições, ou melhor, a tradição da fé? Como que essas pessoas vivenciaram esta fé? Como que eles deixaram brotar interiormente para o exterior e exteriormente na sua missão, no seu papel social, a mística, a espiritualidade? Porque às vezes, meus caros amigos e amigas, nós temos muito de teorias sobre Jesus, mas pouco sobre espiritualidade, pouco sobre mística. E a espiritualidade e a mística são os elementos que nos ajudam a viver a fé de uma forma diferente. O cristão e a cristã, segundo a tradição da fé e dos ensinamentos de Jesus e também dos primeiros apóstolos e das primeiras apóstolas, tem por dever, acima de tudo,
viver a paz. E aí nós olhamos para o mundo, o que nós temos são guerras. E aí vamos olhar, muitos desses países são de denominação cristã. E aí, o que está faltando para estes cristãos e cristãs? Nós falamos de oração, salmo, jejuns e não sei mais lá o que. E a pessoa não deixa fluir este divino ensinamento de Jesus, o divino Espírito, por exemplo assim, o Espírito Santo, a agir. E o Espírito Santo é o próprio Jesus ressuscitado. Agir no sentido de fazermos com que a espiritualidade e a mística nos ajudem a ser cristãos e cristãs diferentes. Não no sentido de moralismo, mas diferentes porque entender o seu papel na sociedade. Se os cristãos e as cristãs vivessem profundamente a fé em Jesus, ou descobrissem a importância da fé e dos ensinamentos de Jesus, da espiritualidade e da mística, provavelmente as nossas sociedades seriam diferentes. Por que tanta agressão aonde tem cristão? Será que isso não faz com que nós pensemos? Ou duvidemos da nossa fé? Aquilo que comentávamos anteriormente? Para que serve então a teologia? A teologia cristã? Para nos questionar no sentido de que será que nós estamos vivendo a nossa fé? Para isso então serve a teologia e a tradição também. Né? Lemos nos 3 relatos faces a compaixão de uma tradição que não é possessiva e não é distante da realidade humana. E não pode ser. Sem dúvidas. Essas faces, ou esses retratos das comunidades cristãs primitivas, não podem ficar, ou não podem estar distantes da realidade humana. Anteriormente, comentamos o quanto que a tradição cristã, que é o próprio Jesus, traz por intuição a pessoa humana nas suas necessidades e também na sua prática mais elementares, naturais e vitais. Muitas vezes encontramos, olha que interessante, muitas vezes